Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai iniciar então, já são 7h10 já. A gente vai continuar basicamente com o que nós vimos na aula passada. Iniciamos falando um pouco sobre empolamento e contração do solo, que é um fenômeno então que o solo sofre, que é a parte dele expandir e contrair. Então, nós vimos que o empolamento do solo é o volume de corte, que é o volume geométrico, volume pela topografia. Quando eu faço o corte ou a escavação lá no meu terreno natural, esse meu material ele vai aumentar de volume. A gente fez até uma brincadeira com relação falando, se vocês quiserem fazer um teste desse aumento de volume, faça um buraco dentro no solo na casa de vocês aí, verifica isso claramente. Quando você faz escavação em um buraco, num terreno, se você tentar voltar com esse mesmo buraco, o mesmo solo para esse mesmo buraco, sempre vai sobrar terra. Ou seja, sempre vai sobrar solo. Então, a gente dificilmente consegue voltar se não compactar. Então, esse é um fenômeno que o solo sofre, que a gente chama de empolamento, ou seja, aumento de volume. Esse empolamento, ele vai variar de solo para solo, como nós citamos na aula passada. Então, depende de cada tipo de solo que vocês tiverem, vocês vão ter um empolamento diferente. Então, eu fui mostrando para vocês alguns valores de referência, mas a gente sabe que na prática os valores hoje não são mais utilizados, porque para cada região você deveria fazer um ensaio específico, para um ensaio próprio para definir o empolamento, que é através do cálculo de massa específica do material, que é o ensaio do piquenômetro, que provavelmente vocês viram na mecânica dos solos. Então, vocês conseguem definir o peso do material, tanto solto como lá no corte. Tendo esses pesos específicos, consegue calcular, então, quanto ele vai aumentar de volume. A gente veio falando mostrando para vocês algumas correlações, material aumentando de volume. Então, no corte, eu tenho um determinado volume, esse mesmo volume, depois que ele sofre processo de empolamento, ele vai aumentar seu volume. Fizemos alguns exercícios e começamos iria falar com vocês um pouco sobre a questão de corte e aterro. Na verdade, a gente já fez, falando sobre a questão, definimos o que é uma seção nas aulas anteriores, quando nós vimos o método da seção para calcular o volume. O que é uma seção de terraplenagem? Uma seção de pavimentação, onde eu quero fazer um corte ou aterro. Eu tenho uma linha que é o platô, ou seja, a altura da terreno que eu quero chegar, e tenho um terreno natural. Então, essa linha mais escura para vocês, eu estou passando com o cursor, seria a cota que eu queria para deixar o meu terreno, minha rodovia. Então, essa linha aqui, ó, que eu estou passando o cursor, seria o terreno natural. Dessa forma, vocês teriam aqui material que seria cortado e aqui seria material aterrado. Esse caso eu tenho uma seção mista, é o mais indicado. Seria o quê? O meu volume de corte vai sobrepor o volume de aterro. Vai sobrar alguma coisa, mas a gente ainda vai estar usando só material da obra, que geralmente é o mais barato. Embaixo vocês teriam uma imagem, a gente não está muito boa de visualizar, onde seria basicamente que volume de corte vai compensar o volume de aterro. Então, eu teria cortando os dois lados e iria aterrar numa parte da minha estrutura. Enfim, só mostro para vocês alguns tipos de seções. O que eu quero chegar nisso? Em algumas classificações, quanto aos possíveis tipos de solo que vocês vão encontrar. Então, quando eu estou cortando ou quando eu estou aterrando, existem vários solos possíveis. Então, quando vocês viram lá em Mecânica dos Solos 1, basicamente, a NBR classifica os solos em 4 tipos básicos, que são argilas, siltes, areias e pedregulhos. Falando em questão de diâmetro dos grãos, seria essa ordem crescente que eu falei para vocês. A argila é a menor dos solos em diâmetro, posteriormente eu teria os siltes,
depois a areia e depois, por fim, os pedregulhos, que é onde se encaixa a brita 1, 0 e 2, que seriam os materiais, então, de maior granometria que nós temos. Lógico que tem outras variações, como matacões, que são pedras de maiores dimensões, mas não vem ao caso aqui. A NBR trabalha basicamente com esses 4 para materiais de construção civil. Então, quando eu vou fazer uma escavação de um lote, de um terreno, eu preciso conhecer do que se trata esse material, porque isso vai influenciar diretamente no custo de corte ou remoção daquele material. Nós vimos muito na aula passada o custo com o transporte, que é em função do volume solto, ou seja, quanto maior o volume de material solto, maior a quantidade de viagem de caminhão eu vou ter que pagar para transportar. Quando eu vou pagar a hora máquina, que é para ela estar lá escavando, se a máquina encontra uma argila, que é um material mais fácil de escavar, ela gasta determinado tempo. Se ela encontra um material que é uma pedra, que é brita, ela tem mais dificuldade para entrar com a garra e remover esse material. Então, ela tem um outro custo. Se eu encontro um material que é pedra puramente, uma rocha, eu não vou conseguir, em muitos casos, cortar com uma máquina convencional. Vou ter que usar explosivo, alguma técnica um pouco mais avançada, ou seja, o custo já é muito mais elevado, já que não é um material de tão fácil assim a sua retirada. Então, a gente classifica, seguindo o padrão da NBR, dos diâmetros dos grãos, em material de primeira, segunda e terceira categoria. Então, material de primeira categoria vão ser materiais que são geralmente solos fáceis de ser removidos. Então, alguns casos se encontra até brita no meio também, mas são materiais pequenos, com um diâmetro inferior a 15 centímetros. Ou seja, a pá carregadeira ou até mesmo um operário com uma pá, uma enxada convencional consegue escavar esse material. Então, o material de primeira categoria é o mais simples de ser escavado. Material de segunda categoria já começa a entrar em alguns pontos de existência de rocha. Ou seja, se eu ponho um operário para cavar com a pá inchada, ele não vai conseguir remover esse material. Talvez uma máquina com um ponteiro consiga remover ou como fala, reduzir esse material em tamanhos menores para conseguir fazer o transporte. De forma que eu só vou conseguir remover material de segunda categoria, material com material mecânico. Eu não consigo fazer de forma manual. E o material de terceira categoria seria um material de alta resistência, ou seja, nenhuma máquina convencional consegue remover, basicamente através de explosivo. Então, eu vou ter materiais, a classificação de solo como primeira, segunda e terceira categoria. Então, novamente, é só uma forma de dar uma nomenclatura para aquelas formas de nomes que vocês viram lá na mecânica do solos 1, onde lá basicamente diferencia materiais de pequenas dimensões usados na construção civil, novamente argila, silt, areia e pedregulho. Aqui ele pega esses materiais e classifica e diferencia eles então em materiais devido à sua dureza ou dificuldade de exploração, basicamente. Ok? No fim da aula passada, eu acabei parando para vocês nesse quadro aqui, então. Aonde, o que é importante? Esse quadro serve muito para quem está trabalhando com orçamento, tem pessoas geralmente orçamentistas especialistas para isso, ou até mesmo pessoas que trabalham com um projeto, mas não tem orçamentista, mas que precisa definir constantemente o volume. Então, se eu tenho um material de corte, se é de primeira, segunda ou terceira categoria, isso vai influenciar na quantidade de material solto que ele vai gerar. Como assim? Nós vimos no slide anterior que se eu tenho uma rocha, que seria material de terceira categoria, a tendência desse material é sofrer empolamento de 50%. Se eu tenho material argiloso, 30%. Terra comum, 25%. Ou seja, dependendo do material, se é primeira, segunda ou terceira categoria, se o material está no corte, a taxa de empolamento vai ser maior ou menor. Então, nós vimos que quando eu tenho material no corte, quando a minha máquina está lá escavando, esse material, quando ele estiver solto, ou seja, todo separado, ele vai aumentar de volume. Fizemos a seguinte correlação. Se vocês pegarem um copo
de 200 ml, pode encher de água ou de encher de alguma partícula sólida. Se pega esse mesmo copo que está cheio e vira numa superfície maior, numa mesa, o que vai acontecer? A ideia é que essa água ou esse material que você colocava dentro do copo, ele ocupa um espaço muito maior do que dentro do próprio copo. Ou seja, o volume que ele está ocupando vai ser maior. Então, dessa forma, é o que acontece com o solo. Quando ele está lá no corte, ele está todo comprimidinho, todo compactadozinho, bonitinho, que as partículas são todas uma próxima da outra. Quando eu corto, eu tiro esse material, deixo ele solto na superfície, ele vai ficar igual pinto no lixo. Basicamente, andando para lá e para cá com facilidade, aumentando então a área de contato, consequentemente, maior volume ocupado. Então, nós vimos como transformar material de corte para material solto, ou seja, solto é o material que eu vou pagar para transportar. Só que nós vimos também que o solo sofre um outro fenômeno, que é o fenômeno de contração, ou seja, quando eu pego um material e vou executar uma obra de aterro, o que a gente faz? A gente executa o aterro, a gente faz um processo de compactação. A gente deve ter visto Mecânica dos Solos 2, se não me engano, se já tiverem feito, ou vão fazer ainda. Então, lá você vê, basicamente, que a compactação ela tem finalidade de reduzir os índices de vazios do meu solo. Consequentemente, o que vai acontecer se eu reduzo o índice de vazios? Se eu tenho um solo que ele tem uma altura X, e eu começo a compactar esse solo e coloco uma força nele, a tendência dele é fazer o quê? Ele vai diminuir a altura do seu corpo de prova, ou a altura ou espessura da camada. Ou seja, o material que eu tenho no corte, se eu começo a compactar, ele vai reduzir de volume, porque o índice de vazios, que são basicamente o ar e a água que está presente nesse solo, tende a sair. Então, dessa forma, basicamente, a gente identifica que o solo tem essa característica. Da mesma forma que ele pode aumentar de volume quando ele sai do corte, ele pode também diminuir quando eu tenho uma compactação forçada dele, ou através de rolos compactadores, ou uma compactação manual, através do sapo, enfim. Eu consigo reduzir de volume ou altura do meu corpo de prova se eu forço exercer uma carga sobre esse meu solo. Então, a ideia da compactação, ao reduzir volume, vocês já vão ver também no Mecânica dos Solos 2, se não estiver fazendo, a ideia é, bom, eu aumentar a resistência do meu solo. Por quê? Se eu vou fazer uma construção e essa construção é colocada diretamente sobre um aterro sem ser compactado, a própria força da construção vai fazer com que esse aterro, ao longo do tempo, vai fazer o quê? Vai adensar ou sofrer o que a gente chama de recalque, ok? Então, a gente, prevendo isso, a gente já consegue fazer com que esse solo reduza de forma mais rápida esse volume, compactando, forçando acelerando esse processo. Então, esse quadro que está representado para vocês aqui, ó, ele é uma forma de a gente pegar qualquer volume de material e identificar qual seria a quantidade de material solto que eu teria que transportar ou qual a quantidade de aterro que eu conseguiria gerar. Por exemplo, se eu tivesse um corte de 10 metros cúbicos, vou colocar aqui, 10 metros cúbicos, esse meu corte geraria qual volume solto? Imaginando que eu tenho um empolamento de 30%. Vou pegar esse 10 metros cúbicos e multiplicar por 1,3. Vai dar um volume de 13 metros cúbicos de material solto. Esse mesmo corte de 10 metros cúbicos conseguiria realizar um aterro, considerando redução do solo de 10%, por alguns valores a gente viu como referência na aula passada, de apenas 9 metros cúbicos. Ou seja, eu tenho 3 volumes diferentes no mesmo material. A diferença é que, as partículas estão totalmente livres, ela aumenta de volume, porque as partículas começam a se separar. E no segundo,
ele diminui, porque hoje começa a juntar as partículas no mesmo local e começa a compactar. Então, ele vai reduzir o volume de vazios que estão presentes naquele solo. Então, o volume sempre vai ser menor. Então, a gente tem três volumes básicos que a gente trabalha. O volume geométrico, que é o volume que a topografia nos indica. O volume solto, que é sempre o maior deles, ok? Que é o que considera o quanto o solo empolou. E o volume compactado, ou volume de aterro, que vai ser sempre o menor. A gente considera, então, o que o solo sofreu de material. Então, existe esse quadro, novamente, ele é muito utilizado para orçamento. É uma forma simples de você verificar quais, se você tiver o volume, se o seu programa, ou se o seu engenheiro, projetista, te deu volume solto, vamos supor um outro exemplo agora, pegando esse quadro como exemplo. Supor que foi um projetista fez lá no programa dele e te deu que o volume solto desse solo vai ser 20 metros cúbicos, ok? Aí você quer saber o seguinte, olha, e se por acaso eu quisesse medir o volume de corte, sabe, através da topografia, como que eu faria? Bom, você consegue fazer a conta inversa. Usando esse quadro direto, a gente vai mostrar para vocês como a gente faz ele aqui agora. Se vocês pegar o volume solto e multiplicar por 0,77, ó, você vai ter o volume de corte. Então, 20 vezes 0,77, você tem o volume de corte que vai ser igual a 15,4 metros cúbicos. Então, o que nós estávamos fazendo? Inicialmente, a gente tinha o quê? O volume de corte, que é o mais comum, que é o que eu vou calcular através dos dados de software que vai nos fornecer. O VS vai ser o que então? Os 15,4 vezes o empolamento que o solo vai sofrer. Então, daria os 20. Aqui eu só mostrei a ordem inversa. Se eu já tivesse o VS quisesse descobrir o VC, era só multiplicar então por 0,77. Então, vou mostrar para vocês agora como a gente faz esse quadro. Esse quadro, ele é simples de ser feito. Então, novamente, ele vai ser muito útil futuramente para quem estiver trabalhando como planilha orçamentária, para fazer um orçamento para uma obra especificamente. Então, você precisa conhecer um dos volumes. Através de resultado de ensaio, vocês conseguem definir contração, empolamento e gerar, então, esse quadro para poder calcular o que o volume de corte gera de solto ou de aterro. Quanto que eu preciso de solto para compactar um aterro X? Então, a gente consegue fazer essa correlação, ok? Eu vou tentar fazer isso no quadro aqui, então peço a vocês um pouquinho de paciência para a gente conseguir, então, contornar e fazer esse mesmo quadro que está aqui. Vou tentar projetar a imagem lá. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui.
Tô dando para escutar aí, pessoal? Então, vamos lá. Naquele quadro que a gente estava fazendo agora com vocês aí. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ter um quadro onde eu consiga definir os volumes de corte, volume de aterro, volume solto e volume de aterro. Então, nós vamos basicamente fazer o quê? Como que eu consigo fazer para transformar? Se eu conhecer o volume de corte, como que eu faço para me chegar no volume solto? Ou o inverso, se eu quero saber o volume de corte, como que eu faço para me ver quanto isso vai me gerar de volume de aterro? Lembra vocês visualizarem aí? Tá dando para ver. O meu não tá focado, não, tá sem foco nenhum. Oi? O meu aqui tá tudo desfocado, agora ficou filé. Desfocou de novo. Deve ser minha internet que tá ruim, velho. Mas não preocupe com o amigo, não. Pode meter o pau aí. Não, que a minha também tá desfocada. Ver se eu consigo melhorar aqui. A sua câmera está no foco automático, William. Você movimenta, ela muda o foco. Então, pera, deixa eu ajustar aqui. Rapidinho. Um segundinho só aqui. Vou ajustar. Melhorou um pouquinho? Melhorou um bocadinho. Melhorou. Está focado melhor. Então, vamos lá, então. O que eu preciso calcular? Quero sair de volume de corte e chegar a volume solto. Se nós tivermos um empolamento de 30% e uma redução de 10%,
que eu vou fazer agora? Se eu tiver volume de corte, para mim chegar a volume solto, o que nós fazemos geralmente? Existe uma fórmula que fala que empolamento é igual a VS sobre VC menos 1. Okay? Então, se nós tivermos o empolamento e tiver o VC, a gente consegue definir o VS, que é a incógnita. Okay? Então, se eu tenho empolamento de 30%, 0,3, eu pegar VC, VS sobre VC, o que a gente vai fazer agora? Multiplicar, invertir, a gente consegue definir qual que é o valor de VC e VS. O que nós vamos ter? Passando menos 1 para a esquerda, ele vai vir para cá o quê? Positivo, não é isso? Então ficaria menos 1 mais 0,3 é igual a VC, VS sobre VC. Então, eu teria 1,3 VC é igual a VS. Isso aqui nós já tínhamos feito. VS, volume solto, é igual a 1,3 V3. Então, se eu pegar aqui ó, o VC e multiplicar ele por 1,3, eu tenho o meu VS. Okay? Se eu quisesse saber agora o volume de aterro, o que nós vimos na aula passada que é o volume de aterro? A fórmula da contração ela é igual a VA sobre VC. O que é o meu VA, então? Vou colocar em função de VC. Ó. Então, vou multiplicar invertido. Então, se eu pegar o C, que é a contração, e multiplicar por VC, eu tenho o VA, que é o volume de aterro. Okay? O que é a contração C? Contração, ela vai ser 100 menos o valor da redução. Então, nós estamos trabalhando aqui com empolamento de 30%, e esse solo também sofre uma redução de 10%. Então, a minha contração, que é o C, ele vai ser igual a 90%. Por que 90%? Olha aqui novamente. Vou pegar o 100 e vou reduzir 10%, que é a redução que ele está sofrendo. Nós estamos no início. Então, a minha contração ela vai ser igual a 90%. Ok? Então, o que vai ser o meu VC? Desculpa, meu VA. Meu VA vai ser o C vezes o VC. Então, eu vou pegar o VC ó, e multiplicar pela contração, que nesse caso, 90%, com a dimensional 0,9. Então, vamos supor com exemplos numéricos, que a gente fez na aula passada. Então, na aula passada, eu tinha, por exemplo, um volume de corte de 50 metros cúbicos. Queria saber qual seria o volume solto que esses 50 metros cúbicos iria gerar. O que nós fizemos? Pegamos 50 e multiplicamos por 1,3.
Se eu multiplicar por 1,3, eu vou ter meu VS. Então, vai ser 50 vezes 1,3, vai me dar um volume, um VS, igual a 65 metros cúbicos. Ok? E se eu pegar esse mesmo volume de corte e quisesse saber quanto isso vai me gerar de aterro, ou seja, com 50 metros cúbicos de corte, quanto que eu consigo aterrar? A gente já sabe que a gente não consegue aterrar o mesmo 50 metros cúbicos. Por quê? Quando esse material, a máquina escavar aqui, e eu for levar lá para executar meu aterro, eu vou colocando camadas. A minha máquina, o rolo compactador vai vir compactando. Esse meu solo vai fazer o quê? Diminuir de volume. Okay? Quando ele diminuiu de volume, eu sei que se eu pegar apenas 50 metros cúbicos, ele vai me gerar condição de executar um aterro menor do que 50, porque esses 50 metros cúbicos, que tem essa altura aqui, ó, esse volume, quando eu vou aterrar, eu vou aplicar carga nele, o meu rolo compactador, ele vai sair dessa altura aqui e vai chegar a uma altura menor. Eu vou ter uma deformação delta, que é justamente essa questão do meu solo está o quê? Reduzindo o índice de vazios que está dentro do meu solo. Nós sabemos que o solo ele é basicamente um de volume sólido, água e ar. Então, isso aqui eu estou chamando de volume de vazios, que é a parcela de água e ar. É o que, quando eu vou compactar, vai ser eliminado. O ar facilmente, ele tende a rapidamente se ir embora, se esvaria. A água também. Ela tem uma tendência de procurar sempre caminhos mais fáceis, mas quando ela está sob pressão. Então, a tendência dela é fugir, reduzindo esse volume. Quando eu reduzo esse volume, se eu tinha 50 metros cúbicos antes no corte, eu não vou ter mais 50 metros cúbicos. Então, o que eu poderia fazer? Aplicar essa fórmula aqui. Ok? Qual que é a vantagem de eu já ter o quadro? Geralmente, nós temos numa estrada isso aqui. Tem hora que eu vou estar cortando, hora que eu vou estar aterrando. Hora cortando, hora aterrando. Então, às vezes, eu tenho que aqui eu tenho 50 metros cúbicos. Nesse outro corte aqui, eu tenho, sei lá, 60 metros cúbicos. O que é a ideia? Como eu tenho vários volumes, eu não preciso toda hora ficar fazendo regrinha de 3 para aplicar a fórmula. Eu já tenho o quadro, eu vou pegar o que é o corte, que o programa me dá, e multiplico por 0,9. E vai sair direto quais seriam os volumes de aterro que cada corte vai conseguir executar. Ok? Então, essa primeira parte que eu mostrei para vocês é o tradicional. É o convencional, na verdade, né? Então, é o convencional, sair do corte e calcular o volume solto. Sair do corte e calcular o volume de aterro. E se nós quisermos fazer um pouco diferente? Se eu quisesse, ao invés de sair do corte, colocar aqui, aterro. William. Oi. Aumenta cortando aqui, eu perdi uma parte. Se eu for passar do volume de solto para volume do corte, eu vou multiplicar por 1,3. Isso. Nesse caso específico, Gabriel, porque eu estou considerando que o empolamento que o solo vai sofrer é 30%. Se eu falo para vocês que ao invés de ser 30%,
o empolamento que o solo vai sofrer seja um outro solo. Então, eu estou imaginando que fosse uma argila, por exemplo. Se fosse um solo diferente, fosse um silt, eu falo para você, Gabriel, o empolamento que esse solo vai sofrer, que eu fiz o resultado em laboratório, é de 20%. Então, o que seria o meu volume solto? Vai ser o volume de corte vezes 1,20, não mais 1,30. Por quê? Só aplicar a fórmula direta. A fórmula do Eipucho fala o seguinte, que o volume solto do volume de corte, menos 1, é o valor de empolamento. Então, o que eu vou fazer? O que vai ser meu volume solto? Vou pegar o menos 1 que está à direita, vou passar para cá, para a esquerda. Então, ela passa para cá com sinal de mais. Então, ficaria 1 mais E é igual a VS sobre VC. Ok? O que é o VC aqui, então? Ou, o VS? Vou isolar. Então, se eu pegar 1 mais E e multiplicar por VC, que é o volume de corte, eu tenho meu volume solto. Então, se eu pegar, por exemplo, 50 metros cúbicos, que é o volume de corte, e multiplicar por 1 mais E, vai dar meu volume solto. Quanto que é o empolamento que eu falei agora para vocês? É de 20%. Então, vai ser 0,2. Por que 0,2? Eu estou entrando com ele adimensional. O volume de corte é ter unidade de metro cúbico, não é isso? O volume solto, ele vai ter qual unidade? Também metro cúbico. Então, dessa forma, o que eu vou fazer? Vou pegar 0,2 vezes VC é igual a VS. Então, meu VS, nesse caso aqui, ia ficar 1,2 VC sobre VS. Ao invés de ser, então, 1,3, seria o quê? 1,2. Ao invés de dar um volume solto de 65 metros cúbicos, daria quanto? Se eu fosse botar 1,2. Seria 50 vezes 1,2, daria 60 metros cúbicos. Então, VS 2 seria 60 metros cúbicos. Ou seja, o volume solto vai ser sempre o quê? O volume de corte vezes 1 mais o empolamento. Então, no anterior, deu 1,3, porque eu tinha falado que o empolamento é de 30%. Okay? Então, isso vai ser depender do tipo de solo a qual você vai estar trabalhando, basicamente. Deu para entender, Gabriel? Deu para entender. Essa fórmula é igualzinha da mecânica dos solos, não é? Isso, basicamente a mesma fórmula. Muda mais ou menos os nomes, assim, da forma que você fala, mas... É a mesma. Calcular o empolamento do solo vai ser. Seria esse aí... Ah, não, sim, pode deixar. Não, mas eu entendi. Ok? Bom, então esse é o caminho tradicional. Vou voltar aqui para 1,3. Nós botamos empolamento de 30% e redução que o solo vai sofrer de 10%. Qual que é a outra possibilidade que nós temos agora? Só ao invés de eu conhecer o volume de corte, eu conhecer esse volume solto, quero fazer a conta inversa, como que eu faria? Como a gente faria? Nós vimos agora há pouco que volume solto é igual a 1 mais E vezes VC. Ok? Então, agora é o seguinte, ó. Se eu tiver o VS, tiver o empolamento, e a incógnita for o VC, como que eu faria? Aplicaria a fórmula do mesmo jeito. Então, para mim obter os valores da tabela, é o mesmo raciocínio aqui agora.
Quero saber o VC, não é isso? Eu vou isolar o VC. O que vai ser VC? Ele vai ser VS dividido por 1 mais E. Ok? Aonde VC vai ser igual, nesse caso, vai ser VS dividido por 1 mais E. Se o E vale 30%, então ficaria que VC é igual a VS dividido por 1,3. Ok? Então, se eu pegar 1 e dividir por 1,3, vocês vão ver basicamente isso aqui, ó, VC é igual a 0,77 VS. O que eu fiz novamente? Aqui em cima eu tenho 1, unidade 1. Eu só peguei 1 e dividi por 1,3. Ou seja, eu tenho 0,77 VS. Ok? Então, se eu tenho VS e quero descobrir VC, é só multiplicar pelo inverso do igualamento. Então, o inverso seria 0,77. Seria, então, o meu valor de VS. Ok? Bom, se eu quisesse fazer o mesmo procedimento agora, se eu quisesse sair de VA e vir para VC, a mesma coisa, vai ser o inverso. Se de VC para VA eu multipliquei por 0,9, se eu quero sair de VA e chegar para VC, o inverso vai ser o quê? 1 dividido por 0,9, que vai ser igual a 1,11. Então, se eu pegar o volume de corte de aterro e multiplicar por 1,11, eu tenho meu volume de corte. Só para exemplificar, nós tínhamos visto agora há pouco que 50 metros cúbicos. Nós saímos desse volume aqui, ó, volume de corte. Considerando o volume então, saímos no volume de 50 metros cúbicos de corte e formos para um volume de VS que deu 50 vezes 1,3, 65 metros cúbicos. Volume solto e o volume de aterro nós tínhamos falado que deu só voltar que parece que travou a tela. Então, vamos voltar aqui. Então, nós fizemos o que anteriormente? No meu projeto geométrico, com topografia, meu terreno eu tive que cortar 50 metros cúbicos. Okay? Esse volume é definido por um daqueles métodos que a gente viu nas aulas passadas, ou pelo método da média ponderada, ou pelo método da seção. Então, eu quero saber o seguinte, ó, esse volume de corte, se eu fosse pagar para transportar
quanto que isso me custaria? Nós sabemos que eu não vou pagar apenas 50 metros cúbicos. Por quê? Esse volume de 50 metros cúbicos, ele está todas as partículas juntinhas, tudo enclausurado, um determinado quadrado. Quando eu pego esse material e retiro ele do solo, a máquina vai escavar, ele vai ficar o quê? Todo solto. Então, o quadrado que vai ser necessário para ele ocupar vai ser um quadrado maior, ou seja, o volume vai ser maior que ele está ocupando. Então, o que vai ser esse volume solto? Imaginando que essa expansão vai ser em torno de 30%, que foi o empolamento que nós tínhamos falado com vocês, nós calculamos que 50 vezes 1,3 vai dar o volume solto de 65 metros cúbicos. Ah, e eu quero saber agora outra coisa, outra informação. Esse meu material, quanto de aterro eu consigo realizar? Novamente, nós vimos que se nós temos 50 metros cúbicos, que seria esse material aqui, ó, quando eu começo a colocar a força de compactação, o rolo compactador, essa parte aqui, ó, que está vazia, seria o pretinho aqui, eu vou reduzir. Vou pegar aqui com a máquina, quando a máquina passando, vai sumir. Ou seja, ele vai reduzir a sua altura. Reduzindo a sua altura, meu volume de aterro vai ser o quê? Diferente. Eu vou ter um volume, então, de aterro apenas de 45 metros cúbicos. Ok? Então, eu preciso, basicamente, conhecer esses 3 volumes que são fundamentais. O geométrico, que é o de corte, o solto e o que eu vou conseguir aterrar. Então, nós fizemos o solto, o de aterro, através do quê? Pegamos o de corte, multiplicamos por 0,9 e vimos que eu vou conseguir realizar 45 metros cúbicos de aterro. O que eu fiz com vocês agora? Fiz algumas possibilidades, que é fazer o quê? Às vezes, eu já vou ter a informação do volume de aterro. Aí eu quero saber quanto que eu vou gastar de transporte para executar 45 metros cúbicos de aterro. Para mim saber quanto que eu vou precisar transportar, eu preciso conhecer o volume solto, que é o VS. Então, eu posso sair do aterro e saber quanto precisaria cortar, depois que eu souber o volume de corte, multiplicar pelo fator de empolamento pelo ponto, o VS, ou não. Eu posso fazer de uma forma ainda mais direta. Eu posso sair do volume de aterro e chegar ao VS. Ou do VS saber quanto de aterro eu vou conseguir realizar. Vai ser a mesma proporção, por exemplo, estou saindo de VS, VC, vim para a direita e multipliquei por 1,3. De VS, eu vou multiplicar novamente por 1,3? Não. Por quê? O volume solto, ele vai reduzir de volume. Para ele ter um volume que vai ser menor. Solto é menor no aterro. Então, quando eu saio do volume solto, ele vai ter uma redução. Da mesma forma como eu saio do corte e vou para o aterro. Só que vai ser a mesma redução de 90%? Não. Por quê? Novamente, fazendo um desenhozinho aqui. O volume de corte é isso aqui, essa estrutura aqui. Sólidos, água e ar. Okay? Quando eu venho para cá, o VS, é o volume no corte. O meu VS, ele vai ter um volume maior. Por que vai ter um volume maior? Porque a quantidade de ar presente na estrutura vai aumentar. As partículas vão estar soltas, ela consegue ocupar um volume maior. Então, tem esse VS aqui. No aterro, o meu volume vai o quê? Diminuir. Por que vai diminuir? Porque o que eu tinha antes, que era água e ar,
basicamente eu vou reduzir esse volume. Então, quando eu saio de volume solto para chegar ao volume de aterro, a redução de altura, se vocês analisarem, olha do lado de cá. Essa altura aqui é comparando o volume de corte. Toda essa aqui em azul seria o quanto de altura vai reduzir quando o volume está solto. Ou seja, quando o volume está solto, tem mais ar. Então, ele não vai reduzir apenas 10%. Ele vai ter uma redução o quê? Maior do que 10%. Então, a gente vai conseguir agora definir essa redução. Ok? Vou chamar isso aqui de X, só para ficar mais fácil de entender aqui como que eu fiz. A fórmula da redução fala para mim o seguinte: o C vai ser volume de aterro sobre PC. Ou seja, o meu volume de aterro vai ser contração vezes o volume de corte. Então, VA vai ser igual a contração vezes o VC. Ok? O que eu tenho novamente? Se eu conseguir definir a contração, eu multiplicar pelo volume da qual eu estou saindo, eu tenho o volume de aterro. Ok? Então, eu preciso primeiramente definir essa contração. Como a gente vai definir essa contração? A contração, ela vai ser o volume de aterro dividido pelo volume da qual eu estou partindo. Se eu partir do corte, a contração vai ser volume de aterro dividido pelo volume de corte. Agora, se eu vou partir do solto, posso esquecer tudo para a esquerda, então eu vou sair de um VS e para um VA, que é o volume de aterro, vou ter então a minha contração. Quanto o solo vai reduzir ou quanto vai sobrar do seu volume solto ou volume de corte. Então, se eu tenho que a minha contração é só pegar outro pincel azul.
Então, se a contração é o volume de aterro dividido pelo volume solto, eu consigo definir qual que é esse valor de contração. Então, de duas formas. Aplicando a fórmula direta, usando nosso exemplo numérico. Para essa situação aqui, se eu pegar que a contração é VA sobre VS, se eu tenho um volume de aterro de 45 metros cúbicos e tenho um VS de 65, qual seria a contração desse solo? Vou pegar 45 e dividir por 65. Então, a contração vai ser aproximadamente 0,7. Ou seja, se eu pegar 0,7 e multiplicar pelo volume solto, eu consigo descobrir qual que é o volume de aterro. Então, se eu pegar 0,7 e multiplicar por VS, eu tenho o volume de aterro. Como assim, então? Então, se a minha contração é 0,7, se eu multiplico por VS, eu tenho o meu volume de aterro. Ok? Peguei um exemplo numérico que nós tínhamos feito. Se eu não tivesse feito exemplo numérico, se eu quisesse apenas pegar essas correlações que nós acabamos de trabalhar aqui agora, o que eu iria fazer? Eu iria pegar minha contração, que é C, o VA, ele é 0,9 de VC. Okay? Se eu pegar VC e multiplicar por 0,9, eu vou ter o volume de aterro. Então, aterro é 0,9 VC. Ok? O que é o VS? O VS vai ser VC vezes 1,3. Então, 1,3 vezes VC vai ser meu VS. Então, isso aqui é o VA. E 1,3 VC é o valor de VC. Que é o que nós estamos fazendo nesse quadro aqui. Ó. Se eu pegar o volume de corte e multiplicar por 1,3, que é o empolamento, eu tenho o volume solto. Ok? Então, só estou aplicando fórmula. Isso aqui vai me dar corta VC com VC, o mesmo 0,7 que nós tínhamos feito lá anteriormente. Ou seja, se eu falo que o volume solto é 65 metros cúbicos, quanto eu consigo executar de aterro com isso? Vou pegar 0,65, 65 multiplicar por 0,7. Vai dar os mesmos 45. Ou seja, são dois volumes diferentes. Aqui eu tinha o volume de 50 metros cúbicos, aqui um de 65. Mas ambos geraram um volume o quê? De aterro de 45 metros cúbicos. O porquê disso? Novamente, quando eu tenho o volume de corte, eu tenho uma altura. Okay? Quando eu tenho volume solto, eu tenho uma altura maior. Mas é o mesmo solo que está ali dentro. A diferença é que entrou mais ar no meio desse solo. Então, o que acontece com o ar? Eu vou compactar e vai reduzir da mesma forma, em qualquer uma das duas situações. Só que eu vou ter o quê? Gerando o mesmo volume de aterro. Porque, no final das contas, o que vai ser o volume de aterro, basicamente? Só partículas sólidas. Ó. Imagina esse aqui sendo S. Água. Yeah. Então, no final das contas, tanto o volume de corte como o volume solto, eu vou começar a colocar força neles, ele vai sobrar basicamente esse volume aqui. Ó. Sou o VS, que é o volume de sólidas, as partículas sólidas aqui. Ó. As partículas sólidas, elas não vão diminuir a quantidade.
se eu tiver 10 partículas sólidas no volume de corte, vai continuar tendo 10 partículas sólidas no solto. No compactado, a mesma coisa. O que reduz de volume ou aumenta é a quantidade de ar que está presente nessas minhas amostras. Okay? Bom, só para finalizar esse quadro, então. Então, aqui eu tenho vezes 1,1. Aqui vai ser o quê? Se você analisar, quando eu estou andando da direita para a esquerda, eu estou multiplicando. Peguei o volume de corte e queria saber o volume solto, eu multipliquei pelo empolamento. Okay? Quando eu tenho volume solto, estou voltando para o volume de corte, eu vou multiplicar pelo inverso do que estava lá em cima. Se eu pegar o ponto 3 e ir por 1, tem o inverso, eu tenho 0,77. Aqui é a mesma coisa. Sai do volume de corte. Multipliquei por 0,9. Tem o volume de aterro. Quando eu estou no aterro, quero ele voltar para o corte, eu multiplico pelo inverso do que está lá em cima. Qual que é o inverso de 0,9? Eu pego 1 e divido por ele 0,9, que vai dar 1,11. Aqui, então, é o mesmo raciocínio. Se eu tenho o volume solto, para chegar ao volume de aterro, eu preciso multiplicar por 0,7. Se eu quero sair do aterro e vir para o solto, eu multiplico por inverso. Então, eu vou pegar 1 dividido por 0,7. Isso aqui vai me dar um volume de 1 por 0,7. Aproximadamente 1,42. Então, o volume de aterro vezes 1,42 vai dar meu volume todo. Okay? Então, pessoal, basicamente essa tabela que a gente fez aqui agora. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, essa tabela foi o que nós fizemos ali agora. Ou seja, se eu tenho material no corte e quero chegar no material solto, eu considero o empolamento. Então, essa tabela, basicamente, é a aplicação de fórmulas, dessas duas fórmulas que nós vimos aqui, ó, do empolamento e da contração. Okay? Então, se vocês brincarem, manusearem elas, vocês vão chegar nesse quadro aqui. Novamente, qual é o objetivo desse quadro? Quando estão trabalhando com rodovias ou áreas muito grandes, eu não tenho apenas um volume, igual você tem num corte, numa sapata, onde o empolamento você consegue calcular de forma bem pontual. Quando vocês têm rodovias, vocês têm obras de grande porte, vocês têm vários volumes. Então, às vezes, é muito mais fácil uma tabela com várias linhas, cada linha é um volume diferente. Então, se você já tiver esse quadro já montado, você basicamente aplica a fórmula direta, aplica o quadro direto. Você tem o corte, multiplica pela linha do seu corte, sai do solto. Porque toda hora ficar jogando em uma dessas duas fórmulas para chegar naquela correlação. Ok? Então, aqui, ó, na frente, é só um exemplo com uma imagem para ilustrar isso melhor para vocês. Então, lá no corte, vocês têm um material, está compactado, as partículas todas soltas. Quando você pega esse mesmo material e multiplica por um fator de empolamento, nesse caso de 1,3, ele vai dar um volume muito maior do que o material lá no corte. Então, aqui foi medido pela topografia um corte de 1,11 metros cúbicos, por exemplo. Okay? Esse material, quando eu pego o empolamento, vou pagar para transportar, eu não vou pagar para transportar apenas 1,11, vou pagar uma quantidade maior, e vai sofrer aumento de volume. Então, eu tenho que considerar esse empolamento. Então, o material está solto. Eu tenho o volume solto. E quando esse material chega para executar um aterro, ele vai executar um aterro menor do que quando o material estava lá no corte. Por quê? Aqui no aterro, eu ainda vou reduzir ainda mais os índices vazios que tiver nas minhas partículas. Então, a gente vai trabalhar sempre com 3 volumes. Volume de corte, solto e aterro. O volume de aterro é o menor deles, porque eu já compactei todo o solo de parte desse pressuposto. Ou seja,
a reduzir o índice de vazios ou a quantidade de ar ao máximo possível, ok? E vou passar a ter agora o que, então? Basicamente, o outro volume de corte, que é o volume de topografia, e o VS, que seria, então, o meu volume solto, que seria o maior deles. Ok? Beleza, pessoal? Tá aqui? Alguém sobreviveu aí? Beleza. Tamo firme aí. Então, vamos lá, então. Só colocar um outro aqui, vamos trazer esse bicho para tentar entender. Então, na aula passada, nós fizemos algumas séries de exercícios trabalhando essa questão de empolamento do solo, questão de contração. Então, só para relembrar alguns que nós fizemos um pouco mais teórico, onde nós trabalhamos a correlação de volumes de corte Ô, William, acho que ficou mudo aí, cara. Oi. Melhor escutando agora? Agora sim. Então, vamos voltar aqui, então. Vamos voltar aqui, voltar. Então, vamos lá. Voltando aqui, mostrei para vocês na aula passada aqui um exemplo, basicamente mais teórico, ok? Onde nós vimos que, por um erro de topografia, estaríamos gerando um custo, às vezes, superior para a obra. Então, a topografia tinha inicialmente levantado um pontilhado, que seria o terreno natural, primeiro momento. Quando foi executar a obra, viu que o terreno estava a 1 metro de altura do que realmente tinha sido projetado. Então, houve-se um erro de levantamento, isso causou um grande custo, nós analisamos dessa forma. Depois, o exercício que nós vimos, só para relembrar rapidamente, que foi bem direto, aqui nessa situação eu tinha 50 metros cúbicos de terra, que deveria ser escavado. Queria saber quantas viagens de caminhão seria necessário para realizar essa escavação de 50 metros cúbicos. Então, esses 50 metros cúbicos era o material, o volume geométrico, que a topografia vai obter, o projeto vai conseguir me dar a informação, e eu vou quantificar isso para o meu cliente, agora ver quanto que isso me dá de custo. Então, nós vimos que, basicamente, a aplicação de fórmula direta do empolamento. Então, ao contrário do que nós vimos no anterior,
naquele quadro, no quadro estava pegando o quê? 1,3 vezes o volume de corte daria o VS. Então, aqui, para quem tem ideia daquele quadro, decora aquele quadro, vai ser só mudar alguns parâmetros ali, vai ser direto. Você tem que aplicar a Ô, fórmula aqui tá sem basicamente. som ou é de todo mundo? Oi? O meu já voltou o som. Eu também tô ouvindo certinho. Que tô ouvindo legal. Ô, Vitor, tá escutando agora? Testa de novo aí. Certinho aí? Viu? Agora deu bom, deu bom. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou ter agora, basicamente, o que? Aplicação de fórmula. Vimos que o volume solto, então, nesse caso, seria 62,5%, ou seja, desculpa, metro cúbico. Ou seja, o volume solto sempre vai ser maior que o volume de corte. Então, a gente fez essa aplicação. Depois, uma outra aplicação, nós fizemos o quê? Basicamente o inverso. A gente tinha que executar um aterro de 50 metros cúbicos. O que vai acontecer? A gente precisa de um volume de corte maior. A gente sabe que se eu pegar o volume geométrico, que é que a topografia for medir, se eu pegar 50 metros cúbicos no corte, eu não consigo executar 50 metros cúbicos de aterro, porque quando eu vou compactar, eu reduzo o volume. Então, eu preciso de um volume maior do que 50%. Aplicamos a fórmula direta. Contração é igual a volume de aterro dividido pelo volume de corte. Então, o que vai ser a contração? Vai ser aquilo que o solo vai ficar. Qual é o percentual que ele vai ficar em relação ao original? Seria de aterro, quanto que ele ficou em relação ao corte. Então, eu vou usar a contração, vou pegar 100 menos R, ou seja, a redução foi falado que é de 10%, a contração, nesse caso, foi de 90%. Aplicamos a fórmula e vimos que eu preciso, então, de 55,5 metros cúbicos de solo para executar esse aterro, ou seja, 5 metros cúbicos a mais, porque o solo vai reduzir de volume quando for compactado. Então, esses foram os exemplos básicos que nós fizemos. Os demais são o quê? Todos eles derivados a partir desse volume. Ok? Bom, qual que é o próximo exemplo que a gente vai fazer, indicar para vocês fazerem? Que é esse daqui, ó. Sendo mostro para vocês na tela. Para a gente fazer aquele quadro que nós acabamos de ver aqui agora. Então, eu vou iniciar com vocês o quadro. Vou deixar como tarefa para vocês fazerem para a próxima aula. Ok? Na verdade, eu vou abrir um fórum lá, acho que vai ser melhor. Vou abrir um fórum, vocês respondem por via fórum, que a gente vai contando como ponto de trabalho. Vou iniciar para vocês entenderem, então. Então, eu quero montar o mesmo quadro que eu tinha feito com vocês aqui anteriormente. Só que, qual é a diferença básica? No exemplo que nós fizemos no quadro, que eu fiz para vocês aqui agora, lá eu tinha volumes. Aqui eu tenho pesos específicos. Então, a gente vai conseguir, basicamente, identificar, executar aquele quadro, baseado nesse meu exercício aqui. Então, a primeira parte do exercício, ele só pede para calcular os fatores de empolamento e de contração e depois vai montar o quadro. Ok? Então, eu vou tentar projetar de novo ali só para a gente fazer aqui. Deixa eu só apagar meu quadro aqui. Então, qual que é o grande objetivo
da questão? Eu construir o quadro. Volume de corte. Está me escutando, pessoal? Ok. Sim, estou escutando. Então, volume solto. Só o seu pincel que está muito claro, não está dando para enxergar muito. Ah, agora melhorou. Vou mudar para o preto aqui. E volume de aterro. Ok? Então, quero construir aquele mesmo quadro anterior, ou seja, facilitar posteriormente para mim as transformações. Ok? Só que nós vimos que, para construir esse quadro, a gente precisa de dois parâmetros, que é o empolamento e também a contração. Então, você definir qual que é o valor de empolamento e qual que vai ser meu valor de contração. Se nós tivermos os dois valores, é basicamente repetir aquilo que nós fizemos anteriormente. Só que para calcular o empolamento e a contração, até então, nós tínhamos visto calculando através do volume. Precisávamos conhecer o volume. Só que na prática, o que a gente faz? A gente faz ensaio de laboratório, que é através de pesos específicos, a gente consegue definir, então, esses parâmetros, empolamento e contração que o solo vai estar sofrendo. Lógico que, na pior das hipóteses, a gente não tem ensaio, a gente consegue trabalhar com alguns valores de literatura de correlação. Não é o mais indicado, mas a gente consegue também ter pelo menos uma noção do que às vezes não considerar nenhum dos dois parâmetros. Ok? Então, para calcular o empolamento, existe uma fórmula que é essa daqui. Ó. Ela é em função do peso específico gama C, material no corte, dividido pelo peso específico do material solto, menos 1. Quando você está trabalhando com volume, vocês vão ver que as formas são bem parecidas. Eu tinha VS sobre VC menos 1. Então, o detalhe aqui é, quando eu trabalho com peso específico, a ordem que foi alterada. No peso específico, é o material do corte sobre o material solto. Você está trabalhando com peso específico. Se você trabalha com volume, é o inverso. É VS sobre VC. Só uma configuração matemática da fórmula aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Foi dado os pesos específicos dos materiais. Deixa eu ver quanto que é aqui. Gama C, gama S, gama do aterro. Deixa eu ver no slide quanto que deu aqui. Qual que é o valor? Então, gama C, que é o peso específico material no corte, 2,10 toneladas por metro cúbico. Gama S vai ser 1,5. E gama no aterro vai ser 2,36. Então, se vocês analisarem depois aí, os pesos específicos são em função do volume ou de quantidade de índices vazios que vai ter no meu solo. Quanto mais compactado tiver, o que é peso específico? Vocês viram lá na mecânica do solo. É massa sobre volume.
Quanto menor for o volume, se a massa é a mesma, que é a massa do material sólido, maior vai ser o quê? O peso específico. Ok? Então, vamos lá. Quanto que vai ser o valor do meu empolamento aqui? Vou aplicar a fórmula. O gama C é 2,10. Ok? O gama S é 1,5. Isso tudo menos 1. Então, eu vou ter que o empolamento vai ser igual a 2,10 menos 1,5. 2,10 por 1,5. Vai ser 1,4 menos 1. Então, meu empolamento, ele vai ser igual a 0,4. Ou 40%. Ok? Então, eu peguei 2,10, que é o peso específico do material no corte, dividi por 1,5, ok? Isso deu 1,4. Subtrair para o menos 1, que é o que tem na fórmula. Então, me deu um empolamento de 0,4, ou, em porcentagem, 40%. Vamos obter agora a contração, que a gente vai precisar dela. Então, o que vai ser a contração? A fórmula da contração é gama C sobre gama A. Então, gama C, 2,10. O gama A, 2,36. Então, gama C vai ser 2,10 dividido por 2,36. 0,89. Ou 89%. Ok? Bom, então, da agora para frente, é tudo que nós fizemos logo no início da aula. Eu vou fazer apenas uma parte, talvez eu posta para vocês como for, para vocês fazerem para mim. Então, o que vai ser o VS? Ó? Vai ser o VC vezes o quê? O empolamento. Quanto que é o empolamento? 40%. Então, aqui vai ser 1,4. Ou aplicando a fórmula. Aplicando a fórmula, eu tenho aqui VS é igual a VC mais 1 vezes, né? Desculpa. VC vezes 1 mais o empolamento. Isso que é a fórmula que nós temos geral. Só isolei direto para agilizar o nosso passo a passo aqui. Então, meu VS, ele vai ser igual ao VC vezes 1. O E, ele vai entrar adimensional. Por que adimensional? Porque o volume é em metro cúbico. Se eu já tenho um volume da direita e outro da esquerda, as unidades dos dois são iguais. Se eu multiplicar por percentual, eu vou dar volume vezes percentual ainda, seria a minha unidade, que não é o correto. Eu vou trabalhar apenas com ele adimensional, sem unidade. Então, eu vou entrar com ele como 0,4. Então, meu VS vai ser igual a quê? 1,4 vezes VC. É o que nós fizemos aqui. Ó. Vocês pegaram aquele quadro, então, antes, quando era o empolamento 30%, foi 1 vezes 1,3. E agora, se eu quero sair de volume solto e vir para VC, é o inverso. Eu vou pegar 1 e dividir por 1,4 e multiplicar pelo VS.
Então, isso aqui, ó, é igual a 1 dividido por 1,4. 0,71 aproximadamente. Então, se eu pegar VS e multiplicar por 0,71, eu vou ter meu volume de corte. Então, a ideia desse exercício aqui é você justamente fazer isso. Pegar e montar esse mesmo quadro que nós fizemos agora anteriormente, para vocês praticarem. Então, eu vou colocar isso como fora, em alguns minutinhos, para vocês fazerem para a próxima semana. Ok, pessoal? Ok, maneiro. Ok. Ô, William, Sim. depois você disponibiliza essa aula e a outra lá pra gente, por favor? A outra eu coloquei já, não? Acho que a outra eu coloquei. Mas eu mando o link para vocês. Tá? Eu só Mas cortei. tá no YouTube lá, então, no caso. Tá sim. Mas eu mando o link das duas para vocês. Ah, tá, joia. Obrigada. Ok? Pessoal, eu vou postar esse exercício para vocês no fórum. E esse aqui eu já tinha deixado para vocês para a aula passada. Não sei se vocês fizeram. Então, para quem não fez, dá uma oportunidade, coloco também no fórum lá. Vamos vocês praticarem. Ok? Qual que é o detalhe que eu tinha que falar para vocês nesse daqui? Esse detalhezinho aqui, ó. Ele está chamando de fator de empolamento. Fator de empolamento 0,8. O que é o fator de empolamento? É 1 dividido por 1, ó, por E. Desculpe, 1 mais E. 1 mais E. Ok? Então, esse é o grande X dessa Você questão já tinha aqui. passado na aula passada? Esse que eu tinha que deixar para vocês praticarem na aula passada. Mas eu vou colocar novamente no fórum, que aí fica uma forma de eu avaliar vocês, distribuindo esses pontos de trabalho aos poucos. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui?